já tendo em vista o final de semana, que eu acho que é um dos principais jogos do Flamengo nessa semana, que é Flamengo e Palmeiras. O jogo é em São Paulo, 4 horas da tarde, com transmissão aqui do Sport Mix TV. E esse jogo é de suma importância, porque se o Flamengo perder para o Palmeiras abre 7 pontos. 7 pontos. Que hoje a diferença é de 4. Se empatar, fica a mesma coisa, 4. Ah, o cara, mas tem muito campeonato. Tem muito campeonato. Mas é um confronto direto ali de dois times que estão querendo disputar o título brasileiro. E o Felipe Luiz, já vendo isso, já armou o time, provavelmente já pensando no Palmeiras, né? É um jogo para dar moral. É aquele jogo que você vence. Flamengo e Palmeiras são favoritos do brasileiro desde 2020. Que os dois estão disputando cabeça a cabeça quem é o favorito, quem vai conquistar um título, final de Libertadores, aí entre os 4 primeiros do brasileiro, desde que o Abel Ferreira chegou na equipe do Palmeiras. E pela situação, além da situação E da quando tabela... chegou o Abel Braga no Flamengo. Jogou os dois Abel. Abel Braga chegou em 19, pô. Não foi mas não, tô falando, até uma boa campanha, Abel Ferreira, né? Abel Ferreira, eu falei... Pô, tu viu o Abel Braga falando? Que nem viu a cor da bola no Flamengo? Não, ele quer o mérito dele em 2019. Ele falou, ó, fui campeão carioca. Desculpa te interromper. Fui campeão carioca, classifiquei o Flamengo em primeiro no grupo da Libertadores, que o Flamengo ganhou 19, que o Flamengo classificava há 11 anos. Mas ele saiu depois que perdeu o Penharol aqui no Maracanã. Então, mas ele falou, classifiquei em primeiro. 11 anos que o Flamengo não era primeiro de grupo na Libertadores. E ninguém lembra dele, é isso que ele falou. Aí ele falou, deixei o time classificado para as quartas de final da Copa do Brasil. E aí ele falou, não, é só isso aí, campeão carioca. Ou seja, ele falou, meus números eram bons. Aí depois... Aí falou, mas só que depois não falaram mais nada. Aí depois chegou o Felipe Luiz, chegou o Rafinha, chegou o Pablo Mari no Flamengo, chegaram os jogadores, né? Não, só para lembrar que quando o Abel saiu, o Marcelo Fera assumiu o time. 2 jogos, eu me lembro de um 3-0 Fortaleza que a gente fez também, por um outro lugar. E já jogou totalmente diferente com o Marcelo treinando a equipe, que eu acho que Marcelo Salles, que era auxiliar fixo na época, ele já treinou muito bem. Foi Flamengo e Fortaleza, depois parou para a Copa América, e aí o Jesus assumiu logo depois. Teve um mês para treinar, e aí o Jorge Jesus assumiu. Mas já com o Marcelo Salles já foi um time diferente do Abel. Então teve um mérito aí mais ou menos também, do Abel. O Abel depois falou que ele perdeu o Diego Ribas machucado, não sei o quê. Ele era teimoso, né? Eu lembro o jogo antes. Não, eu acho que o Abel, não sei o que ele fala, uma coisa que me incomoda, tudo bem, acho que tem um mérito dele. Ele implicava com a Arrascaeta, gente. Pô, mamãe, ele conseguiu barrar a Arrascaeta. Eles têm uma entrevista dele que é antológica. Ele falou, eu não pedi pra contratar o Arrascaeta. Maluco, tipo assim, pelo amor de Deus. Porra, não pediu, mas porra. Que bom que veio, né? É tipo, né? Eu te dou uma Mercedes Zero, mano. Eu não te pedi esse carro. Pô, mas eu aceito. Eu tava no Maracanã no jogo que acho que foi o antes dele sair. Que ele... Eu não lembro se ele tirou ou se ele não colocou. A torcida tava pedindo a Arrascaeta e aí ele tirou. Foi alguma coisa assim. Não lembro se ele tirou ou se não colocou outro. E aí começou todo mundo a homenagear lá o Abel, né? Xingar de burro e tal. Mas era uma teimosia, assim, sem sentido. Porque, imagina, isso lá em 2019 até agora a gente tá falando de Arrascaeta, né? Porque, assim, um jogador de muita qualidade. E era uma questão de, pô, a torcida inteira... Lógico, eu entendo que o treinador é ele. Também não pode ficar querendo ouvir tudo que a torcida grita. O Arrascaeta naquele ano, ele já veio grandão do Cruzeiro. Ele já era... Mas um negócio que tá todo mundo falando, tipo assim, o cara... E aí ele entrava, mostrava que jogava bem, e ele ficava lá querendo, não vou usar o Arrascaeta. Não fazia o menor sentido. Eu até hoje queria entender por que ele não ficava querendo deixar o Arrascaeta no banco. E o que ficou marcado também do Abel nessa época, ele falou que não iria botar o Arão de primeiro volante, que não era time de índio. Que ninguém ia defender. Porque o Arão, antes do Jesus, era aquele jogador que pisava na área. Segundo volante que chegava e pisava na área, cabeceava. Também, e que o Arão tinha que chegar na área. E o Jesus ficou famoso naquele primeiro amistoso dele que ele fez na Gávea. Ele tá mal, Arão, gritando ali. E ele botou o Arão de primeiro volante. O Arão arrebentou. E aí o Abel ficou marcado também por essa declaração que não tinha time de índio. E o Jesus foi e botou o Arão de primeiro volante. E o Flamengo virou aquela máquina em 2019. Mas aí ficou marcado ainda mais por essa declaração que não ia colocar o time dele não é time de índio, ou seja, que ninguém defende. E aí porque ele não ia colocar, justificando porque não colocaria o Arão de primeiro volante. E aí o Abel ficou marcado por muitas coisas. E se fosse um bom trabalho, também ele não seria demitido, vamos falar a verdade. Se ele tivesse feito um bom trabalho, ele não seria demitido. Saiu e o Jesus não assumiu logo depois. Falei, Marcelo Salles dirigiu 2 ou 3 jogos e já melhorou o time nessa curta passagem do Marcelo Salles. O Fera que hoje tá no Fluminense, com o Renato Gaúcho. Ele tava no Grêmio. Lá, auxiliar do Renato. Ele é auxiliar fixo do Renato.
digamos assim. É. Ele é um bom treinador, eu gosto. É. Quando ele faz esses interinos aí, ele sempre faz alguma coisinha que Sim. demonstra a qualidade dele. Sim. Mas que você tá falando, então tem Flamengo e Palmeiras, é um confronto Agora eu não quero mais falar importante. também, não. Você falou do né? Abel, e aí eu Não, confronto pode Pode falar do importante. Abel, porque o Abel falou recentemente aí, né? Ele Falou deu pro GE, entrevista, deu deu uma entrevista pro GE, né? E E- eu acho que ele até fez uma... acho que ele fez até uma ironiazinha. Depois chegou um treinador melhor do que eu, falando de Jorge Jesus. Acho que ele mas foi, né? Pra falar. Assim, não sei se... Assim, eu não vou opinar em relação a isso, Já tá apesar de eu opinando. achar. Já tá opinando. Mas, por exemplo, que o Jorge Jesus foi muito melhor do que ele no Flamengo, Então você em já todas está- as Ah, passagens sim. de que ele somar todas as suas passagens de Abel no Flamengo, você tá marcado de forma negativa. Só aquela eliminação pro Santo André, qualquer rubro-negro que pega vai lembrar que ele time que foi pro Mas a Santo gente André. também não pode já tirar o tá Abel ali. pra não saber nada, né? O Abel Não, é mas um eu grande tô dizendo, treinador, ele teve longe bons disso. trabalhos. Ele outras é um coisas. cara que... Mas realmente nessa passagem, nessa É. última passagem dele, que foi antes do Jesus, ele realmente não fez um bom trabalho e tinha essas teimosias que pra mim não entrava na minha cabeça. Ele tem bons trabalhos, acho que no Inter, No Fluminense. no Fluminense e tudo. Mas quando fala do Flamengo, se ele fosse se colocar na prateleira do Jorge Jesus, ele vai, se fizer uma enquete na rua, ele vai Quando tomar de 10 logo que eu comecei a ir onde? estádio, foi treinador do Atlético Paranaense em 98, por aí. É. E ele era bem estressado. Isso era outra época, né, do futebol. Eu recordo que ele ficava fumando muito no banco de reserva. Hoje em dia é tão surreal, né? A gente contar assim, o pessoal, os técnicos fumavam no banco de reserva. verdade, Porque hoje em dia ninguém parece fuma mais, surreal. né? Não, Faz acho que é nada. proibido hoje em dia, né? É. Porque, pô... E ele ficava assim, loucamente, fumando um atrás do outro lá no banco de reserva. Tem vários jogos legais no Maracanã, que o banco de reserva era enfiado dentro do gramado, né? Hoje em dia em cima Aham. era embaixo do gramado, você viu os treinadores apoiados na muretazinha do banco de reserva Fumando, né? Não, ele fumava Tinha horrores. vários ali, né? E nessa época o Atlético tava reformando, né, Carlinhos. a Arena da Baixada. A gente jogava no Pinheirão lá, que é um estádio que hoje em dia tá até desativado. Mas é um estádio olímpico, então tinha aquela pista e tal. Então, também não ia tanta gente no estádio, né? Aí a gente ficava dando a volta, então eu sempre passava atrás do banco de reserva. Aí eu lembro que eu sempre ficava olhando e falava, caraca, ele é muito estressado, né? Ficava lá fumando, não sei o quê. E eu gostava muito dele. Nessa passagem ele foi campeão lá, Paranaense, com a gente. Né? E eu fico vendo, aí você falou que o técnico no Maracanã ficava dentro do banco, você não tinha era técnico. O técnico tinha que ficar ali, só dava a instrução e voltava. E às vezes nem ia. E aí eu fico imaginando, quem já viu, quem já foi naquele banco do Maracanã, eu e o Dinho já fez jogo naquele, não sei se a Márcia viu, no Maracanã, a gente fazia jogo ali no intervalo, ficava naquele banco. Você não vê a outra metade, você não vê a outra metade do gramado. Como é que o técnico Você conseguia não vê a linha enxergar o jogo? lateral, não dá Não pra vê ver o a campo linha todo. lateral pintada. Era a visão mais ou menos da geral. Como é que o técnico conseguia dar instrução? Porque se ele não conseguia ver o outro lado do campo. E era um Era negócio surreal, surreal. Como é que é. eles conseguiam enxergar e fazer alteração? Não, as coisas vão sem ver o evoluindo. campo Tem todo. coisas que evoluíram pro Era igual bem, São né? Januário, aquele banco atrás do gol. Como é que o técnico conseguia ver o jogo? Dava pra ver, dá pra orientar. Mas não vê você- claramente. Mas, Ah, é cara, muito que você ruim vê aquilo também. do lado, pô, é horrível. Agora no muito meio, ruim. mas durante anos sempre foi atrás do gol. Entendeu? Durante, pô, daqui, uns 5 anos, não menos até, que o banco foi pra lateral. Ficou Pô. bem melhor pro treinador ali. Pô, a trabalhar. visão era horrível. Então é isso. Então hoje tem Flamengo e Botafogo da Paraíba no estádio 9h30. no estádio do Maracanã. E o Flamengo venceu o primeiro jogo por 1-0 e tem a vantagem do empate. O Flamengo jogando com o time em reserva, tendo em vista aí o confronto aí, o clássico do próximo final de semana, Flamengo e Palmeiras. Jogo bom, hein? Jogo que vai pegar fogo. Final de semana tem jogos legais, hein? Fluminense e Vasco, Vasco e Fluminense, Flamengo e Palmeiras. Vocês têm vários jogos bem legais.